Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer com base nas sugestões de vocês aqui nos comentários do YouTube. Especialmente para você que se frustra sempre que as suas peças saem do forno e o esmalte tá todinho manchado. Ou para você que quando vai aplicar um esmalte, o esmalte fica inteiro grosso assim e parece que você está aplicando massa corrida na sua peça ao invés de uma tinta bem gostosinha de passar. Hoje eu vou quebrar alguns tabus para você e te mostrar que esmaltar no pincel não necessariamente precisa ser assim sofrido. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a minha forma de preparar esmaltes e aplicar esmaltes com pincel sem sofrimento e de uma forma que é bem bacaninha, para você não ter mais problemas das suas peças ficarem manchadas. No vídeo de hoje, então, eu vou te ensinar a esmaltar peças no pincel de uma forma que não envolve sofrimento. Então fica comigo até o final para você poder ver como eu preparo os meus esmaltes e esmalto as minhas peças. Olá, o meu nome é Cíntia Sarmento e esse aqui é o canal do Vita Feita à Mão, um lugarzinho especial que a gente fez na internet para trazer para você conteúdos práticos sobre cerâmica artesanal. Além disso, aqui no canal você também encontra mini documentários e vídeos explicando sobre a vivência e o dia a dia de gerenciar e administrar e organizar um ateliê de cerâmica artesanal. Se você é novo por aqui, acabou de cair de paraquedas aqui no nosso canal, mas curtiu muito essa proposta, aproveita para já se inscrever aqui embaixo e acionar as notificações, assim você fica sabendo sempre que sair um conteúdo novo por aqui. Bom, eu escolhi o tema para fazer esse vídeo, que é um dos temas que eu tenho mais insegurança para falar. Então eu já vou começar aqui no princípio pedindo para você que está me assistindo exercer a sua caridade no dia de hoje, tá? Ok, eu sei, eu tenho pelo menos uns 5 anos de experiência esmaltando peças em pincel, mas esse negócio de preparar esmalte, esmaltar, sempre vai ser um território um pouco nebuloso, não só para mim, mas para vários ceramistas por aí. Vocês podem perguntar para quem for que, assim, geralmente quando a gente levanta a tampa do forno, rolam uns resultados que a gente passa anos tentando explicar, sem conseguir entender o que diabos aconteceu aí dentro. Esmaltação é uma coisa tão complexa pelo simples fato de que a maioria de nós, ceramistas, não somos nem químicos, nem engenheiros químicos, nem técnicos de cerâmica industrial, e a gente não trabalha com fornos estáveis e super controlados como a indústria faz, por exemplo. A gente faz cerâmica artesanal, e como nós trabalhamos com fornos de ateliê, que são fornos para cerâmica artesanal, a gente não tem 100% de controle do que acontece lá dentro. A gente precisa pensar que um esmalte, ele não é uma tinta qualquer. Ele é o fruto de uma reação química que a gente está produzindo em cima da nossa peça para criar um vidro, ou seja, essa reação química ela é desencadeada pela temperatura que esse forno promove. Sendo um forno não tão controlável assim, a gente tem variações de temperatura dentro do mesmo forno. E um mínimozinho de variação de temperatura pode sim me dar resultados muito diferentes. Então a gente vai ter cores, texturas, a gente vai ter efeitos diferentes com base nessas reações, que mudam dentro do mesmo forno, na mesma fornada, com o mesmo esmalte, com a mesma argila. É uma loucura. Agora que você já entendeu que a gente não pinta peças de cerâmica com tinta guache, tinta acrílica, e sim com um aglomerado de minerais que depois de uma reação química vai virar uma camada de vidro em cima da nossa peça, a gente pode sim partir e colocar a mão na massa. Para esmaltar suas peças no pincel, você vai precisar dos seguintes materiais: as suas peças, uma esponja limpa, uma bacia com água, um pote, enfim, esmalte em pó, CMC preparado, um medidor, e aqui eu vou usar um de colher, mas você pode usar qualquer coisa que te sirva como medidor. O que importa é a proporção entre as coisas que você vai misturar e não necessariamente quantos gramas ou ml que você está colocando ali. Uma jarra com água, uma colher, um recipiente para preparar o seu esmalte dentro, uma agulha e, por fim, um pincel. É muito importante que ele seja um pincel com cerdas bem macias e proporcional ao tamanho das suas peças. Para peças pequenininhas, você pode usar um pincel pequeno, tipo esse, e para peças maiores, você usa um pincel grande e por aí vai. A primeira coisa que você precisa fazer é limpar as suas peças. Elas provavelmente estão cheias de pó de cerâmica ou poeira mesmo de terem ficado na prateleira por algum tempo.
Então vamos começar passando uma esponja úmida para retirar esse pó da superfície dela. A esponja não pode estar molhada, é só úmida mesmo. Então molha ela e espreme desse jeito para tirar todo o excesso de água. É importante tirar o pó da peça, porque senão a gente não libera os poros dessa peça para o esmalte se fixar ali depois. Esse aqui é o primeiro erro que você pode fazer na hora de esmaltar a tua peça. Se você coloca a esponja muito úmida em cima da peça, você vai encharcar ela de água, o que vai impossibilitar a tua peça de depois absorver a água da mistura do esmalte. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir fixar a quantidade de pó de esmalte necessário por cima da peça, o que pode gerar algumas falhas bem feias no teu resultado. Dependendo da esponja que você usar, ela pode soltar uns pedacinhos na sua peça, então sempre bom passar um pincel seco antes de você esmaltar para tirar essas eventuais sujeirinhas da esponja. A cerâmica em si, ela é muito mais abrasiva do que a esponja e acaba raspando ela, por isso que ela vai se desfazendo com o tempo. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando diferentes formas de limpar as peças antes de esmaltar, comenta aqui embaixo me pedindo o tema, porque não é só com a esponjinha úmida que a gente pode fazer isso, ok? Agora que as peças estão limpas, bora preparar o esmalte. Eu uso como uma base uma proporção que envolve o pozinho de esmalte, água e CMC preparado da seguinte forma. Serão 3 partes de pó, até 2 partes de água e 1 parte de CMC preparado. Essa proporção é apenas uma base para eu pensar. Tem esmalte que precisa de mais ou de menos água, tem esmalte que precisa de muito menos CMC, vocês já vão entender. Então, eu vou medir aqui no meu potinho 3 partes de pó. Adiciona mais 1 parte de água e mistura com a colher. Se o esmalte com essa quantidade de água só já virar um líquido, tipo um iogurte, eu já parto para colocar o CMC. Se não, eu adiciono mais 1 parte de água. Então, entenderam? Primeiro, a gente coloca o pó e vai colocando a água até chegar numa consistência de iogurte. Agora sim, eu coloco a última parte da mistura, que é uma medida de CMC preparado. Eu sempre coloco o CMC depois da água, porque algumas vezes, colocando ele junto com a água ou até antes da água, o esmalte dá uma empelotada, tipo uma maisena, assim, e aí é melhor colocar depois só para garantir. E aí, essa é só a minha experiência falando pra vocês, tá? Não tem nenhuma comprovação disso. Se você não faz a menor ideia do que é CMC, deixa um comentário aqui embaixo me perguntando que eu te explico. E se você quiser saber como preparar, também deixa nos comentários que a gente pode pensar em fazer um vídeo explicando pra você direitinho como fazer isso. Pronto! Agora é só você misturar muito bem essa tua receita até que fique super homogênea e com uma textura de iogurte desse jeito. Ela tem que fazer esse fio quando você levanta a colher, tá vendo? Se você estiver preparando um esmalte pronto, desses que a gente compra o pozinho pronto nas lojas, pode já aplicar direto, a maioria deles é bem estável para isso. Se você estiver um pouco inseguro ou se você preparou essa mistura direto no teu ateliê lá, misturando todos os minerais e óxidos, deixa essa mistura descansando por pelo menos uns 30 minutos, às vezes é legal deixar de um dia para o outro, tá? Eu já vi, inclusive, esmaltes que a gente precisa deixar, às vezes, uma semana inteira descansando para que todos os componentes ali dele possam hidratar, absorver a água que eles precisam e ficar uma mistura mais homogênea. Eu mesmo tenho uma mistura que eu preciso de pelo menos uma semana de preparo para ela ficar boa. Agora é só pintar, sempre lembrando de ter um pincel bem macio e uma peça limpa e seca. Você deve manter o seu pincel sempre bem cheio de esmalte, não deixa pouquinho esmalte não, tá? É muito importante você pensar que você não está aplicando uma tinta normal, como a gente está acostumado a pintar com guache, sei lá. Você está depositando uma camada de pó na sua peça, então não raspe o pincel com força no mesmo lugar e não tente espalhar o restinho de esmalte que sobrou no pincel, porque isso só vai fazer com que você retire a camada de baixo que você já aplicou antes. É importante que a sua camada de esmalte tenha em torno de meio a 1 milímetro de espessura. E se você não é que nem eu, que consegue enxergar 1 milímetro tranquilamente, você pode usar uma agulha para medir isso. Espeta o seu esmalte assim e observe o quanto a pontinha dela penetra na sua camada de esmalte. Geralmente, a gente tem uma convenção entre os ceramistas de aplicar 3 camadas de esmalte nas peças com pincel, para garantir uma camada suficiente ali, aqueles meio a 1 milímetro,
E também uma cobertura uniforme. Presta muita atenção onde você já passou o esmalte para garantir que toda a sua peça tem uma camada da mesma espessura. Assim você vai evitar as manchas indesejadas depois. Sempre que você for passar o esmalte em um lugar que já tem uma camada anterior, lembre de esperar a primeira camada secar antes. Isso você pode ver quando o esmalte perde brilho e fica assim, ó, fosco. Isso significa que a sua peça já absorveu toda a água que ele tinha. Também cuide, nesse caso, para não retirar o esmalte que tinha aplicado antes, raspando o pincel no local. O esmalte ele tem que deslizar tranquilamente, sem o pincel travar. Caso o seu pincel esteja travando e o seu esmalte esteja ficando todo grosso desse jeito, ó, pode colocar mais um pouco de CMC na mistura até que você consiga aplicar sem dificuldades. Aqui é muito importante você pensar que quanto mais CMC e água eu coloco naquela proporção que eu separei lá de 3 partes de pó, eu vou estar diluindo esse pó cada vez mais. Ou seja, é bem provável que eu precise colocar mais camadas de esmalte depois na minha peça, porque o que importa é a camada de pozinho que fica. Se eu vou colocando mais líquido, eu vou tendo menos pó, faz sentido, né? E aí você vai precisar prestar muita atenção na espessura do esmalte que você está aplicando. Você pode aumentar a quantidade de água e de CMC para ficar mais fácil de você aplicar, mas aí você vai precisar prestar mais atenção na espessura de pozinho que está ficando na tua peça, tá? Por fim, caso tenha caído esmalte em algum lugar, alguma partezinha da sua peça que você não queira, como no fundo, por exemplo, né? Óbvio que a gente não quer esmalte no fundo da peça. Você pode usar aquela mesma esponjinha úmida lá no começo para limpar. E pronto! Agora é só queimar e ser feliz. É isso aí, gente! Eu espero que essas minhas sugestões te deixem um pouco mais tranquilo na hora de preparar o seu esmalte e esmaltar suas peças. Eu comecei lá, 5 anos atrás, a esmaltar as minhas peças assim, na raça. Aprendi sozinha mesmo. Busquei muita orientação, vi muito vídeo no YouTube, muito tutorial na internet. Depois disso, durante todo esse tempo, acabei fazendo vários cursos, tanto de formulação de esmaltes quanto de esmaltação, mas eu admito que essa minha forma de trabalhar é muito minha e muito intuitiva. O que eu quero que você leve daqui hoje é a noção de que no universo da cerâmica artesanal não tem nada obrigatório, não tem nada certo ou errado. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra e vice-versa. Então, se você achou legal, experimenta essa forma que eu propus, mas não se limita pensando que o que eu faço, a proporção que eu uso das coisas ou a sequência que eu faço das coisas é a lei universal, porque não é. Sai por aí, experimenta, pesquisa, pergunta, se informa e faz de outras formas também. E daí depois você volta aqui nos comentários e me conta o que você achou de diferente, o que você preferiu fazer, porque é essa troca de conhecimento que enriquece a nossa produção. E se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Aproveita para se inscrever, ativa as notificações, assim você fica sabendo sempre que sair um vídeo novo no nosso canal. Óbvio. Curte esse vídeo para ajudar a gente a divulgar cada vez mais o nosso trabalho. Quanto mais você curte, mais o YouTube divulga por aí. E compartilha com seus amigos também que podem se interessar por esse conteúdo. Ah, não se esquece de deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou do vídeo, dando as suas sugestões para novos conteúdos, para novos vídeos que a gente pode fazer no futuro. E é isso. Um beijo e até a próxima!